Shalom, shalom. Estamos, querido, no dia 46 da contagem do homem. Estamos na reta final. Estamos nesse tempo aqui falando dos 7 Espíritos do Senhor, né, que está nos trazendo alinhamento, nos restaurando os princípios, nos levando a um tempo de arrependimento, de rendição. E a palavra de hoje vai ser um tema, talvez muitos ainda nem tenham ouvido falar, mas nós vamos quebrar toda a religiosidade hoje, mostrar que certas palavras que a gente tem algum preconceito são todas na Bíblia e todas fazem parte do reino do Senhor. Nós vamos falar hoje de portas, portões e portais espirituais. Na linguagem espiritual, portas, portões e portais representam acessos, queridos, transições e dimensões espirituais. Então, em várias passagens na Bíblia, esses elementos são símbolos de lugares de encontro entre o céu e a terra, de mudanças de estação, de acessos à presença e de revelação à autoridade de Deus. Então, a primeira chave, nós vamos estar falando sobre as portas, que é o acesso à presença. Salmos 24, 7 e 10, vai falar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. As portas eternas falam de lugares espirituais onde Cristo deseja entrar como o Rei da Glória. Mas elas só abrem, queridos, com rendição, com arrependimentos. Portas representam decisões pessoais e coletivas também, que permitem ou bloqueiam o mover de Deus. Então, há portas espirituais sobre as nossas famílias, sobre as nossas cidades, sobre a nossa nação, e elas só abrem para um povo que honra o Rei com santidade, com adoração, com obediência, com princípios. Há portas espirituais que estão sendo travadas, por quê? Por orgulho, incredulidade, pecado oculto, ou estruturas antigas, religiosidade, e o Senhor tem nos chamado para quê? Chamado a nossa geração, que levante essas portas, ou seja, que abra espaço para o Rei da Glória entrar. Para que entre o Rei da Glória. Esse é um texto, é um convite, queridos, a uma visitação divina. Jesus não entra onde não há honra, onde não há rendição, né? Há lugares onde ele quer entrar, que é na nossa mente, na nossa casa, no nosso coração, na nossa cidade, mas precisa que as portas sejam levantadas. E Deus está batendo em portas espirituais, lugares que estavam secos, queridos, trancados e silenciados, né? Sentirão o impacto da glória de Deus. Através de quem? Através de nós. Então, a adoração, arrependimento e consagração são chaves que vão destravar portas celestiais. Então, a palavra fala o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O nosso rei não é um rei passivo, onde ele entra para reinar, para vencer, para liberar, para libertar e para estabelecer ordem. Onde ele entra, a guerra espiritual, ela muda de cenário. Opressão se dissipa, cadeia se rompe e inimigos têm que recuar. Se não estamos acessando isso, estamos acessando coisas erradas, estamos orando errado, não conhecemos ainda o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? E essa é uma pergunta, não apenas uma curiosidade, mas é um chamado. Esse chamado ecoou durante séculos e séculos como um grito que desperta os corações adormecidos e que vem para sacudir fundamentos da religiosidade. Muitos falam dele, frequentam cultos, conhecem doutrinas, citam versículos, mas ainda não contemplaram como o Rei da Glória. Ainda não entenderam a potência, quem ele é. Né? Falamos agora um pouco sobre princípios. O reino tem princípios. Ainda não tiveram seus olhos espirituais abertos para discernir sua majestade, seu governo, sua presença real entre nós. E há uma diferença entre conhecer o nome e se submeter a esse reinado, a esse rei. Entre ouvir falar e se prostrar em adoração. Esse é um tempo, querido, de levantar portas espirituais. A glória de Deus não se manifesta onde há resistência, onde não há rendição e honra. Nós precisamos aprender a honrar.
os nossos corações, as nossas casas, nosso ministério, cidades, sejam portais eternos levantados, prontos para receber o Rei da Glória com honra, com temor, com obediência, não de qualquer forma. Nós não podemos, essa cultura de qualquer jeito, hoje eu faço assim, hoje eu não quero, tem que acabar. O Rei da Glória não é apenas um título poético, mas é uma realidade eterna. Ele é o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele entra pelas portas que se levantam, pelos corações que se rendem, pelas vidas que clamam, vem e reina em mim. Então, ele não compartilha, queridos. Nosso rei não compartilha sua glória com o outro, nosso Deus não compartilha. Quando ele se manifesta, tudo que é falso vai cair por terra. O orgulho é desmascarado, a superficialidade é confrontada, né? E o ordinário toma o lugar do extraordinário. Nós precisamos querer e pedir. Então, a segunda chave, nós vamos falar hoje sobre os portões. O que são portões espirituais? São lugares de governo. Provérbios 31, 23, quando fala da mulher de Provérbios, né? Ela fala, seu marido é conhecido nas portas, nos portões, algumas versões, e assenta-se entre os anciões da terra. Então, os portões da Escritura eram o quê? Lugares de juízo, de deliberação e governo. Então, homens e mulheres maduros espiritualmente estão sendo chamados para governar nos portões, ou seja, em lugares de influência, em lugares de decisão. Na cultura hebraica, os portões da cidade eram lugares estratégicos, onde as decisões jurídicas e administrativas eram tomadas, anciões e líderes se reuniam ali para julgar, para deliberar. Havia autoridade espiritual, civil e social, era um lugar de autoridade, os portões. Então, espiritualmente, os portões representam esferas de influência e controle. Quem governa os portões, queridos, define o rumo de um território. E Deus está nos chamando, está levantando a nossa geração, que discernirá as decisões do céu e governará com justiça aqui na terra, em oração, intercessão e posicionamento estratégico. O governo começa com aliança. Nós lemos Provérbios 31, onde fala da mulher de Provérbios. Então, a mulher de Provérbios, ela é aquela que prepara o ambiente para que seu marido ocupe os portões. Olha, isso fala de alianças espirituais que destravam destinos. Como assim? O lar é o primeiro lugar de autoridade. Quando a família está em ordem, há uma unção para influenciar. Influenciar quem? Seus vizinhos, a cidade, seu bairro, e por aí vai. Deus está levantando, queridos, alianças espirituais maduras, onde homens e mulheres estão alinhados com o céu para governar em esferas estratégicas. Onde são essas esferas? Onde você estiver. Né? Então, existem portões espirituais que precisam ser guardados e remidos. Muitos portões hoje estão sendo ocupados por estruturas enganosas, ideologias corrompidas e vozes sem temor. E Deus está chamando intercessores, profetas, líderes, tementes a ocupar os portões com discernimento, queridos, e com verdade. Quem governa os portões define o quê? Quem entra e quem sai. Define o que é permitido e o que é resistido. O que será estabelecido espiritualmente em um território. Então, nós estamos sendo chamados, querido, para governar nos portões. É tempo de redimir os portões das cidades com intercessão e presença. Você ora pela sua cidade, você ora pelo seu estado, você tem orado pela sua nação. Todos nós temos esse chamado. Temos que orar, né? Ocupar esferas de influência com sabedoria e com autoridade. Levantar o governo de Cristo em nossos lares para que os destinos proféticos da nossa família sejam alcançados. Então, os portões da cidade se abrem para a verdade e glória do reino de Deus. E quem que vai abrir esses portões? Somos nós. Aonde estivermos, tem que fazer tudo com excelência. Primeira coisa, nós temos que cumprir os princípios do Senhor. Aonde estivermos, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa faculdade, quem estuda, na escola, na faculdade, no trabalho, tudo tem que ser com muito alinhamento. Você está ali como um representante do reino. Então, nós precisamos mostrar quem é o Rei da Glória, onde nós estivermos. Em Mateus 9,37 vai dizer, então disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Jesus nos revela que há uma urgência no reino. Há campos maduros, mas faltam trabalhadores alinhados, preparados e posicionados. Esse é o chamado. Não apenas é para evangelizar, mas para governar nos portões espirituais, os lugares de influência, decisão e autoridade em nossa geração. Não é esperar a próxima, é agora. Há uma urgência da gente mostrar quem é o Rei da Glória. Deus está convocando, nos convocando, filhos maduros, cheios de temor e discernimento, para se levantarem como resposta em lugares estratégicos, onde decisões espirituais, culturais e sociais são tomadas. Trabalhar, queridos, na colheita é ocupar os portões com o governo do reino. Isso que nós precisamos entender e fazer. E a terceira e a última chave vai falar dos portais, que são transições e dimensões. Em Gênesis 28, 17, vai dizer quão terrível é esse lugar. Não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Jacó estava em fuga aqui, em um momento de transição pessoal e espiritual. E no meio do deserto ele tem uma visão de uma escada que conectava o céu e a terra. Anjos subiam e desciam, e o Senhor se revela ali para ele. E nesse cenário, esse cenário vai revelar que certos lugares e momentos são portais espirituais, onde o céu se conecta com a terra, onde o homem é convidado a transicionar para uma nova dimensão em Deus. Jacó não esperava uma manifestação divina ali. E isso nos ensina que portais nem sempre estão onde nós esperamos, mas onde Deus decide se manifestar. Então, onde há aliança, altar, entrega e rendição, ali pode se abrir um portal espiritual do Senhor, em um lugar onde nós vamos receber instrução, identidade e direção. Quando você está no seu secreto, quando você está ali adorando, você passa horas ali falando em línguas, ali com o Senhor, ali se abre um portal espiritual, onde o céu vem à terra, onde o seu encontro com o Senhor é certo. Então, Jacó saiu daquele lugar diferente de como ele entrou. Então, o portal abriu ali uma nova identidade para ele. Tu serás Israel, ele passou a ser chamado Israel, mudou o destino profético dele. Então, Jesus, ele é o maior de todas as portas e portais. Ele diz, eu sou a porta, em João 10, 9. Em Cristo nós temos acesso ao Pai, ao reino e a tudo que nos foi prometido. Né? Em tempos proféticos, queridos, Deus abre portais de entendimento, de revelação, de provisão e autoridade. Mas só os discernidos espiritualmente em Cristo entram nesses portais. Só os rendidos em Yeshua conseguem acessar este lugar que eu estou falando. Né? Sabemos que as trevas acessam portais, mas não são esses portais que estamos falando aqui. Estamos falando de portais espirituais como marcos de transição. Eles sinalizam mudança de estações, ativações divinas e reposicionamento no espírito. São momentos em que o céu se abre com maior intensidade, liberando revelações, direção e autoridade para que nós possamos avançar para um segundo, para avançar para os tempos designados pelo Senhor. E esses portais, queridos, não são meramente simbólicos, eles são realidades espirituais que se manifestam quando nos alinhamos ao ritmo do reino. E um dos caminhos, um dos portais que Deus estabelece e nos convida, e onde nós temos acesso a ele, é nos portais espirituais das festas bíblicas. Ali se abre um portal espiritual onde o Senhor, ele não nos convida, ele nos convoca a estar com eles. Então, as festas do Senhor, como Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos, né, e outras, elas não são apenas eventos históricos que estão ali sendo lembrados, muito menos tradições judaicas, não, é para o povo de Deus. São convites proféticos para quê? Para que nós conectarmos nos ciclos do eterno. E em cada uma delas há um mover específico do Espírito, uma chave de ativação e uma oportunidade de realinhamento, um propósito divino. Então, quem discerne os tempos e se posiciona nos portais do Senhor, não caminha em atraso, nem em confusão, mas avança com graça, com unção e com entendimento. Então, esses momentos não são para serem observados religiosamente, mas para serem vividos espiritualmente. Entendam as festas bíblicas, entenda o poder que há ali. Nós estamos chegando a uma tremenda festa, que é a Shavuot, querido.
Quando acabarmos aqui a contagem do homem, estamos entrando, estamos nos preparando aqui para esse lugar onde o céu invade a terra. Nós precisamos ter essa noção desses portais espirituais. E Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta e entrarei. Jesus não força a entrada, queridos. Por isso que nós precisamos ter entendimento das festas, do que nós estamos fazendo. Jesus, ele não força a entrada. Ele bate, ele chama, mas o acesso só é liberado quando abrimos o coração com humildade, arrependimento e com fome de Deus. Se você ainda não compreende, peça ao Senhor para te mostrar. Todas as festas bíblicas apontam para o Yeshua. Então, quebra hoje a religiosidade de dizer que é festa de judeu, porque é festa do povo de Deus. Há uma porta sendo aberta, portões sendo destravados e portais sendo ativados. Mas só os que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações rendidos conseguirão atravessar. E que nós não fiquemos para trás, sejamos nós esse povo a atravessar. Deus está desbloqueando, queridos, territórios espirituais, pessoais, familiares e geográficos. Mas o acesso só é para os aliançados, para os obedientes, para os alinhados no Espírito. Quem é o Rei da Glória? E essa é uma pergunta, um convite, uma revelação. Quem é ele para você? É apenas um personagem da Bíblia, uma ideia distante, um pai que você ainda não conhece, uma inspiração ocasional, ou o rei que reina sobre tudo, sobre sua vida em todas as áreas, né? A glória que enche o templo do seu coração é ele que você tem se rendido. Hoje ele está batendo a porta, não apenas para visitar, mas para governar. E que os portais do seu coração, dos seus corações, queridos, se levantem hoje. Que todas as resistências caiam por terra em nome de Jesus, para que o Rei da Glória entre e faça morada e governe, e te levante para governar também, em nome de Jesus. Amém, queridos. Shalom, shalom. Até amanhã.